Boa tarde, meu nome é Lucas. Eu vou apresentar um trabalho sobre implementação de um sistema de blockchain para sistemas em geral. Basicamente, a primeira pergunta, o que é uma blockchain? Blockchain é uma cadeia de blocos, onde esses dados se encontram distribuídos em vários nós da rede. Esses dados podem estar públicos ou não. Com uma cadeia de blocos, você garante que essa informação ela vai estar íntegra para quem quiser acessar, vai estar disponível, porque vai estar em diversos nós da rede. E o que trouxe o sucesso do blockchain foi a junção de sistema distribuído, criptografia e desafios matemáticos. Porque com sistemas distribuídos, você garante que a informação vai estar sempre lá, porque vai ter sempre um nó na rede. Quanto mais nó tiver na rede, mais segura vai ser essa rede, porque essa informação vai estar em mais nó, então vai ser mais difícil para um atacante alterar esses dados. Criptografia, como por exemplo hash, assinatura simétrica para te assinar os blocos e dizer que foi tu que fez aquela transação ou adicionou aquela informação, e desafios matemáticos para mineração dos blocos. Esse daqui é um exemplo de cadeias de bloco bem simples, com os principais elementos que tem que ter num bloco, como por exemplo o identificador desse bloco. Nesse caso eu coloquei 1, 2, 3, poderia ter mais blocos, mas só um nonce, que é um número matemático que vai ser mostrado mais para frente no que ele é usado, mas ele é usado basicamente para suprir um desafio matemático. Tu vai alterando ele até tu conseguir chegar num respectivo hash, que o hash é um resumo de todo esse bloco. Basicamente é a mesma coisa que tu resumir um bloco. Nunca vai para uma entrada igual, sempre vai ter uma saída igual, mas se tu tiver uma entrada diferente, nunca vai ter um hash igual. Esse é o objetivo do hash. Daí também depende do tamanho dele, tem a chance de ter, mas é praticamente nula, com um hash de 256 bits, digamos. Então, basicamente, ele é dividido no ID do bloco, um nonce para o bloco, que é esse número que vai suprir o desafio, os dados propriamente ditos, que podem ser qualquer dados, como por exemplo no Bitcoin, são as transações, para quem enviou o valor que enviou. E tem o hash do bloco anterior também. Nesse caso, esse primeiro bloco aqui seria o bloco Gênesis. Ele seria o primeiro bloco da cadeia. Então, ele não tem um hash do bloco anterior. Então, a gente colocaria qualquer dado, por exemplo, nulo, zero. E o hash do bloco atual, que é esse resumo desse bloco. E daí o próximo bloco, ele vai ter o hash do bloco anterior, que seria o hash do bloco 1, e o hash do bloco atual. E assim vai seguir. Então, caso você faça alguma alteração, digamos, no segundo bloco, todos os blocos dali para frente vão estar corrompidos, porque tu alterou esse hash. Então, o hash desse bloco alterou qualquer informação que tu alterar ali. Então, o próximo bloco, ou o próximo, quando algum dos nós da rede for fazer alguma verificação, ele vai ver que esse teu bloco não está batendo com o hash que tu tem ali. Porque sempre para a mesma entrada vai ter o mesmo hash de saída. Basicamente, os usos já vinha sendo estudado desde a década de 90 para solucionar problemas com marcas temporais de documentos digitais. Mas ele foi desenvolvido mesmo, foi implementado com o uso do Bitcoin, que o Bitcoin começou a usar a blockchain ali pelos anos 2000. Atualmente, ele está migrando mais para blockchain as a service, que é disponibilizar a blockchain nuvem. Então, tu não precisaria mais ter que desenvolver um sistema de blockchain. Esse sistema de blockchain estaria na nuvem e tu só usaria ele. Como, por exemplo, é o caso de muitos sistemas, como Ethereum, por exemplo. Mas ele também está migrando para uso em IoT, sistemas de votação, controles de log, etc. Para armazenar os dados. Basicamente, como tu está numa rede, vários nós de uma rede, eles vão ter a cópia dessas informações. E quando tu for adicionar essa informação na cadeia de bloco geral, tu vai ter que fazer com que todos os nós aprovem. Então, tu vai enviar para eles, um dos nós, digamos, vai validar, e com isso vai ser aprovado. Então, é preciso que todos nós da rede concordem com isso. Para isso, são usados consensos probabilísticos. Os mais usados atualmente é o Proof of Work, Proof of Stake e Proof of Activity. No entanto, o mais usado mesmo atualmente é o primeiro, que ele é basicamente
Tu vai enviar um bloco para todos nós da rede e todos vão tentar achar um nonce para ele, que seria aquele valor que vai alterando até tu conseguir achar um hash adequado para sanar um desafio matemático. E basicamente tu enviaria esse bloco para ser minerado pelos nós da rede. O primeiro nó da rede que achar um nonce adequado que supra esse desafio, no caso, digamos que a dificuldade seja 3. Então isso significa que tem que ter 3 zeros na frente do hash. Ou seja, é mais difícil de tu encontrar isso. Quanto maior o número de zeros no início desse hash, mais difícil de tu achar um hash correspondente a isso. Então tu vai variando aquele nonce, até tu achar com uma determinada quantidade de zero na frente, que é essa dificuldade. O Proof of Work é basicamente o primeiro que achar esse nonce vai avisar para a rede. Ó, encontrei esse nonce. Então esse bloco vai ser minerado e esse nó vai receber uma recompensa por ter achado esse nonce. O Proof of Stake, ele basicamente ele vai dividir em grupos. Quem tem mais parcela na moeda dessa rede. Então, os que tiver mais recursos da rede, maior porcentagem lá dentro, eles vão ter mais chance de ser escolhido para minerar. Então, basicamente, isso pode acabar fazendo com que tenha um monopólio de poder em quem tenha mais recursos na rede. Enquanto que o primeiro, o Proof of Work, ele pode tender a quem tem mais poder computacional conseguir resolver esse desafio matemático primeiro. E daí o Proof of Activity, ele vem com o objetivo de ser um híbrido entre esses dois. Basicamente, quem tem vai ter o Proof of Work, só que ele vai sortear entre os que tem mais recursos na rede para fazer. Um vai achar um nonce e vai enviar para esse grupo seleto de quem tem mais recursos na rede. E daí vai dividir o recurso entre quem encontrou um nonce para um bloco vazio e quem minerou dentro desse grupo de quem tem mais recursos na rede. As principais vantagens do uso de blockchain é o alto nível de confiabilidade dele, a integridade, disponibilidade e privacidade, porque ele é muito confiável por ter vários nós na rede que estão armazenando essa informação. Então, a chance de ser corrompido é menor quanto mais blocos tiver na rede, quanto maior essa cadeia também. Os blocos mais antigos, eles tendem a ser mais seguros, porque teve mais verificações também. A integridade, tu não consegue alterar um bloco, porque se tu alterar, tu vai acabar mudando o hash desse bloco. Com isso, tu vai acabar corrompendo todos os próximos blocos da cadeia. A disponibilidade, porque tu sempre vai ter, para ti sempre ter um nó disponível na rede, tendo 2 blocos nó na rede, tu vai conseguir considerar esses dados públicos. E a privacidade. Se tu quer tornar uma blockchain privada, tu consegue usando chave assimétrica, por exemplo, com assinatura. Tu vai usar a tua chave privada para enviar, assinar, e os outros vão poder verificar com a tua chave pública. Basicamente, agora na implementação do sistema. O sistema é dividido basicamente em 2 classes, que é a classe blockchain, que vai conter todos os blocos da cadeia, e cada nó da rede vai ter uma classe dessa, que vai ser igual nos outros nós da rede, e uma classe block. A classe block, ela contém aqueles itens que eu descrevi anteriormente, como index, nonce, o timestamp, que é o tempo de criação dele, o data, que é o dado propriamente dito que tu vai querer armazenar nesse bloco, um bloco anterior, um hash anterior e um hash do bloco atual. Também vai ter alguns métodos, como calcular hash, que vai fazer o cálculo para te descobrir qual é o hash desse bloco, o resumo dele. Vai ter o minerar bloco, que vai achar um nonce para esse bloco, ou verificar se o nonce formado corresponde. E um str, que vai retornar esse bloco propriamente dito. Enquanto que na classe blockchain, tu vai ter uma lista de blocos, que vai ser a chain em si, que vai ser toda a cadeia de blocos, como mostrado no exemplo anterior. E uma lista de transações não confirmadas, que vai ser uma lista de blocos que possivelmente vão ser adicionados. Porém, tu está esperando alguém encontrar o nonce, dizer, encontrei o nonce aqui, vamos adicionar na cadeia de blocos. Nesse quesito de consenso, foi optado pelo Proof of Work por ser o protocolo mais usado, o algoritmo mais usado. E uma dificuldade, que é aquele número que vai definir a quantidade de zeros que tem no início desse hash, tornando mais difícil ou mais fácil de conseguir fazer os cálculos matemáticos para encontrar esse hash. Vai ter alguns métodos também, como
gerar um bloco inicial, que é aquele primeiro bloco lá que não vai ter um hash anterior, que tu precisa de um para iniciar a chain e adicionar os outros blocos. Um método para adicionar, para obter o último bloco, adicionar o bloco na cadeia de blocos, verificar se a chain ainda está válida, criar bloco, obter a cadeia de blocos inteira, obter ela em formato JSON, que isso vai ser usado para a gente integrar com um sistema web, digamos. Obter o tamanho dessa cadeia de blocos, o número de blocos que tem, sem contar o bloco Gênesis. Enviar bloco para todos os nós da rede, que é basicamente tu enviar o bloco para os nós da rede encontrarem esse nonce, para sanar o desafio. Adicionar uma nova transação, que é quando os nós da rede vão enviar um bloco para te adicionar na cadeia de bloco, validar ele. E adicionar o último timestamp adicionado nas transactions, que é basicamente para te saber qual foi o tempo do último bloco adicionado na lista de blocos não confirmados. Um algoritmo de consenso aqui, que ele vai ser usado para enviar e receber para enviar os blocos para os nós receberem eles. Verificar nonce, que é basicamente quando um bloco retorna, avisou lá, encontrei. Então tu vai usar esse método aqui para te descobrir se esse nonce é válido mesmo. E comparar chains, ver se tu tá igual aos outros nós da rede. Comparar se a tua chain tá igual a dos outros nós. Basicamente, a arquitetura do sistema vai ser, o cliente vai fazer uma requisição HTTP para API REST, e essa API REST vai acessar os nós da rede, podendo ser quantos nós quiser, uma lista de nós que vai ter nessa rede. Então, basicamente, é esse caminho que vai fazer. O cliente manda uma requisição, a API manda a requisição para um dos nós da rede, que ela vai fazer um sorteio para ver qual bloco que vai se comunicar com os outros. E nisso, a rede vai se resolver de adicionar o bloco ou não. Quando ele adicionar, todos os blocos vão ter isso, e a API vai dar um retorno para o cliente desse método. Basicamente, os métodos que vão ter nessa API vai ser uma ROM, que só vai retornar um status de OK para dizer que a API está rodando. Obter um bloco pelo index dele, que ele vai atualizar uma lista de blocos para poder capturar ele, isso acessando a blockchain. Obter todos os blocos, obter a quantidade de blocos que tem, o status da chain, comparar a cadeia de blocos, obter a quantidade de nós que tem nessa rede para uso e criar um bloco, que basicamente vai enviar, o cliente vai enviar um objeto JSON para criar um bloco. Então ele vai selecionar um nó de forma aleatória e vai enviar para a blockchain adicionar esse bloco. Basicamente o caminho é esse. Os métodos que foram criados nessa API foram obter todos os blocos, obter um bloco, obter a quantidade de blocos da chain, obter o status da chain e enviar um post para inserir um bloco na cadeia, com um objeto JSON, esse post vai ser. Comparar as chains dos processos e a quantidade de processos da rede, que é a quantidade de nós, no caso. Aqui eu coloquei um exemplo de cada uma das requisições. E, basicamente, fazendo isso, tu consegue criar uma abstração com o uso dessa API. Deixa eu voltar. Com o uso dessa API, tu consegue criar uma abstração entre um sistema final, digamos, um sistema que quer usar a blockchain, mas ele não quer implementar uma blockchain, que às vezes pode se tornar complexo de tu implementar uma blockchain. Então, tu consegue usar uma blockchain genérica com uma API hash. Basicamente, tu só vai ter que saber como manusear essa API, os métodos que ela tem para te inserir, o tipo de dado que tu vai ter que enviar e o tipo de dado que tu vai receber para te tratar ele. Então, isso cria uma abstração entre o cliente, o desenvolvedor que está desenvolvendo o sistema e quer usar a blockchain, e o sistema de blockchain em si. Então, ele não precisa saber exatamente como funciona uma blockchain. Ele só precisa entender a API, os métodos dela, se autenticar nela, digamos. Aqui eu coloquei um exemplo de operação de serviço, por exemplo, para a adição de um bloco. Tu vai ter o cliente, ele vai mandar uma requisição para a API, e nesse caso é para adicionar um bloco. Então a API vai fazer um sorteio de um dos nós e vai enviar esse bloco para esse nó.
Então, digamos, esse bloco, esse nó N3, na segunda fase, ele vai pegar e vai enviar esse bloco para todos nós dentro da rede. Depois, na fase 3, o primeiro que achar um nonce, eles vão tentar fazer o desafio matemático, vão tentar achar um nonce que supra a dificuldade para minerar. Ele vai minerar quando ele achar um nonce. Esse nonce ele consegue 3 zeros na frente do hash, ou 4 zeros, dependendo da dificuldade que tem a blockchain. Então ele vai retornar esse nonce para o N3. O N3 vai retornar para todos os blocos. E lá na fase 2, quando eles receberam o bloco, eles adicionaram na cadeia de blocos não confirmados ainda, naquela lista. Então agora quando eles receberem um nonce, eles vão verificar se aquele nonce corresponde a algum dos blocos não confirmados ainda. E se confirmar, eles vão adicionar isso na cadeia de blocos. Então com isso todos os blocos conseguem ter a mesma cadeia de blocos. A conclusão do trabalho é basicamente que com a disponibilização de uma API que fornece esses métodos do serviço de blockchain, é criada uma abstração entre o cliente, que vai acessar a API, e o propriamente dito funcionamento da blockchain. Tu pode ter uma rede por trás da API ali funcionando, de blockchain, com vários nós, a quantidade de nós que tu desejar, eles vão ter o mesmo nós, tu vai poder consultar eles. Caso caia algum dos nós, tu não vai ter problema, porque tu vai ter outros nós na rede. Tendo um dos nós ainda funcionando, tu consegue usar essa blockchain. A API vai acessar e vai disponibilizar todos esses métodos para o teu cliente que está usando o sistema. Basicamente isso. Se alguém tem alguma dúvida. Basicamente, a blockchain as a service ela tem se tornado uma funcionalidade boa, porque um provedor, um desenvolvedor, ele não vai precisar se preocupar com isso no momento do desenvolvimento. Ele só vai usar como um serviço mesmo, qualquer serviço, por exemplo, API do Facebook, para te gerenciar os usuários. Tu vai poder adicionar teus blocos lá do teu sistema, capturar eles de volta quando tu quiser fazer a tua consulta. Era isso a apresentação. Queria agradecer a todos pela atenção. Qualquer dúvida que tiver, estou disponível para dúvidas.